povo de Deus, vamos livear? 10 minutinhos de live que já tem Pandora. Vamos assuntar. Assuntinhos práticos, assuntinhos funcionais. Não é verdade? Assuntinho. O Felca está quebrando a internet, destruindo a estrutura dos pedófilos. É isso. O Felca é o novo Felipe Neto, né? Campeão de processos e quebrando as estruturas de pedofilia da internet. Gente, a pedofilia é um fato que a gente tem, tá? Que a gente tem. A gente tem... Toda família tem um abusador, toda família tem uma menina vítima de abuso. A minha família não tem abusador, então entreviste todas as mulheres da sua família e pergunte pra elas se nenhuma delas foi abusada. Toda família tem uma menina abusada. Se tem uma menina abusada, tem um abusador. Porque o abusador ou é da família ou é um amigo muito próximo da família, tá? E eles se retroalimentam, né? Eles se alimentam em comunidades e etc, etc, etc. Então, o Felca está fazendo uma campanha denunciando esse esquema de pedófilos que buscam essas meninas que fazem dancinha, meninas de 8 anos, de 9 anos, de 11 anos, que são adultizadas. Como é que começa esse processo da adultização precoce de uma criança? Começa, para nós, Brasil, muito cedo, porque as nossas crianças usam salto. As nossas meninas usam salto com 3, 4 anos de idade. Então, as nossas crianças, elas não se vestem como criança, elas se vestem como mulheres adultas. As meninas, os meninos não. Os meninos, eles são livres, né? Estando vestidos, já é vantagem. E eu lembro quando eu tive a minha primeira filha, quase 30 anos atrás, uma amiga minha psicóloga disse, cuidado, a vaidade é o primeiro termômetro da precocidade. Não queira ter uma filha precoce. E eu ouvi aquilo e agarrei. Porque eu gostava, a minha primeira filha nasceu muito parecida com a Ana Paula Arósio, e era o auge da Ana Paula Arósio. Ela nasceu com um olho azul, cabelo cacheadinho, branquinha. Então, assim, era Ana Paula Arósio e Branca de Neve para todo lado. Puxou a quem, né? Puxou os avós, a mim não foi. Mas isso é um alerta. A erotização das crianças começa muito cedo. Começa com o salto alto, começa com a roupa de costa nua, começa com a barriguinha de fora. E aí eu visto o corpo infantil com um toque erótico sem perceber. Porque é tão comum essa vestimenta. E ela não é erótica pra mim, que sou mãe. Pra mim ela é bonitinha. Ela é erótica pro cara que já tem atração, né? Que já é um pedófilo, que ali ele vê. Né? Ali ele vê muita coisa. Então o Felca tá quebrando a estrutura dos pedófilos na internet, fazendo um monte de denúncia. E isso é muito importante o que ele tá fazendo, porque vem de um homem. Vem de um influenciador, porque nós mulheres gritamos isso o dia inteiro, mas não adianta. Não adianta a gente gritar. É frescura, é mimimi, é drama, é mulher mal amada, é um monte de coisa. Então, quando ele, como homem, como influencer, como jovem, tem um poder de alcance muito grande, sabe? Tem uma força muito grande nesse movimento. Isso é muito sério. Muito, 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 muito sério. Quando eu tive a minha segunda filha, que ela nasceu lourinha, bonitinha, não sei o quê, muito simpática, muita gente me dizia, ai, coloca essa menina na internet, você vai ficar rica amanhã. Eu falei, não, pode deixar ela. Enquanto ela puder ser criança e eu puder ser adulto, vai ser assim, tá certo? Esse é o jogo aqui de casa. Ela pode brincar, fazer macaco. Não é tarefa dela sustentar a casa. Enquanto eu e o pai dela pudermos ser adultos, seremos, ok? Então, é por aí que a banda toca. Uma vez eu ouvi na minha casa, a minha filha tava brincando, e aí uma outra mulher disse assim, nossa, olha as coxas grossas dessa menina. Pra onde ela vai com essas coxas todas? Meu Deus, os homens vão ficar loucos por você. Ela tinha 4 anos. 4, 1, 2, 3, 4. Eu tomei um susto enorme quando eu vi aquilo, porque pra mim era só uma criança. E é esse o ponto. O adulto erótico, ele vê o corpo da menina, da criança, como erótico desde muito cedo. Desde muito cedo. E não existem só abusadores homens, tá? Existem abuso de mulheres também. Eu atendo muitas mulheres que foram abusadas pela babá, que foram abusadas por uma funcionária da casa, foram abusadas por uma prima, por uma tia,
O abuso sexual contra mulheres não acontece só por homens, tá? Acontece por mulheres também. E a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Pesadíssimo esse tema, mas desde ontem que eu vejo o Felca fazendo esse movimento, extremamente importante, porque os pais não percebem e acham que o engajamento que a menina tá tendo é porque ela é bonitinha, é legal, tá dando retorno financeiro, e, entendeu? E não veem o buraco que estão enfiando a criança. Não veem, não percebem o buraco que estão enfiando a criança. É loucura, muita loucura. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Assuntinho. Assunção, tintim, nhonhó. Cuidado com as suas crianças. Saiba que no Brasil nós temos o mesmo índice para homens e para mulheres, tá? Nós temos os mesmos números de violência contra abuso, tanto para meninos como para meninas. É igual. O dos meninos é menos notificado, tá? Mas estatisticamente são iguais, ok? Então a gente precisa estar atento a esses detalhezinhos, coisinhas, tá? Tá, nenéns? Assuntinho pra gente assuntar. Rafael Vicente fez um vídeo sobre isso. Ter um filho virou promessa de ganhos na internet, né? Você vai criar um Instagram para ele antes dele nascer, você vai acompanhar a gestação, o chá revelação, a compra dos produtos. Aí, grávida ainda, você já começa a fazer publicidade de empresas. E aí o bebê já nasce com o Instagram, já tem o parto transmitido, né? Já tem as imagens dele fazendo xixi, trocando fralda desde bebê. Então ele fez um vídeo com uma sátira falando isso. Tá desempregado? Tenha um filho. Tenha um filho, crie um Instagram para ele antes dos primeiros meses de vida, né? E comece a monetizar em cima dele. E de fato houve esse movimento. Houve muito esse movimento. Até mesmo nos famosos, que não precisavam disso, né? Desse tipo de mídia. Fizeram isso, tá? Quem segurou muito bem foi a Ticiane Pinheiro. A Ticiane, ela nunca permitiu que a Rafa tivesse Instagram antes de uma determinada idade, né? Ela não permitiu, ela fez falsos e ela denunciava que eram falsos, que ela não deixava a filha dela ter rede social. Acho que o Luciano Huck fez isso também com os filhos. Principalmente as meninas, gente, é muito perigoso, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Ah, sua filha não tem acesso à internet? Tem. As minhas redes. Eu tenho um perfil de TikTok, tenho um perfil de Instagram, que tem o meu nome, que eu não uso, que ela usa, pra ver coisas e etc. Mas não é a imagem dela que tá lá, ela não faz post, é meu, é um acesso a isso. Mas eu não deixo a minha filha se expor. Entendeu? Porque é só uma criança. E a tarefa dela é ser criança. Entendeu? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Cadê as minhas menininhas superdotadinhas que arrumam confusãozinha? Cadê aquelas menininhas que fizeram 10 faculdades e até hoje não decidiram o que vão fazer da vida? Cadê aquelas nenenzinhas que quanto mais difícil for pra elas, mais legal? Se tiver o fácil, elas não querem. Cadê, mamãe? Cadê? Cadê os neném de mamãe? Tem uma superdotada que é super mal adaptada, que é a superdotada piadinha. Tem uma menina agora na internet que ela é ótima, é uma player maravilhosa. E dá pra ver que ela tem superdotação e ela é o superdotado piadinha. Quem é o superdotado piadinha? É aquele fala uma frase e uma piada, uma frase e uma piada, uma frase e uma piada. Como é que eu sei que eu sou o superdotado piadinha? Eu rio sozinho. Eu faço a piada e eu mesmo rio. Mas não dá tempo pra pessoa entender a piada e rir, porque eu já tô na próxima. Então, a mulher superdotada piadinha, ela sofre. Porque a mulher já é menos valorizada no humor, né? O humor é maioritariamente masculino. Então, a mulher, para fazer sucesso com humor, já é suado. E se ela tiver a comunicação piadinha, ela geralmente fala sozinha. E a piadinha da mulher superdotada é uma piadinha que a maioria das pessoas não entende. É uma piadinha que a maioria das pessoas do ambiente não entende. Então ela fica aquela pessoa que ela é debochada, que ela é arrogante, que ela é soberba, porque ela tá toda hora sendo irônica com a gente, sabe? Soltando indireta, porque ninguém entende o que ela diz, ninguém entende que aquilo é uma piada.
Então, na cabeça dela, ela tá o tempo todo pedindo desculpa. Ai, desculpa, gente, era só uma piada. Pra que esse drama? Pra que, né, esse sofrimento? Pra que essa agonia? Nossa, não vou mais fazer piada aqui. E aí ficam os dois extremos, né? O ambiente fica com raiva dela, fica chateado, porque não entende a piada e entende como soberba, como ironia. E ela fica chateada por não ser compreendida. Só que lembra que o superdotado, ele é super emocionado. Então, ela entra numa bolha, assim, de tristeza, de angústia. Meu Deus, o que é que eu fiz com as pessoas? Por que que as pessoas não entenderam o que eu disse? Nossa, será que ninguém gosta de mim? Será que eu sou assim mesmo? Será, sabe? Ela afunda num buraco, assim, bem complicado, tá? Por quê? Porque as pessoas superdotadas, elas têm picos emocionais, elas são bem sensíveis. Assim, no campo emocional dela. Tem muita gente que diz assim, eu sou emocionada, né? Só que tem uma diferença. A pessoa emocionada, ela é meio eufórica com as coisas. Sabe? Aquela pessoa que é intensa, que ela gosta de viver e tal. Nananana. A pessoa com superdotação, ela é uma emocionada pro lado da dor. A emoção de dor dela é muito forte. Porque ela é mais sensível. Ela não necessariamente vai ser mais eufórica, mais alegre, mais pra cima. Ela maioritariamente vai ser mais sensível à frustração. Se frustrar pra ela, meu Deus, é o fim. É o fim, é o fim, é o fim, é o fim, é o fim. Não saber fazer algo é matar. Perder alguma coisa, meu Deus, ser demitida. Você quer ver uma pessoa com superdotação morrer, ela ser demitida. Ela é demitida, o mundo dela se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Ela não recupera, ela quer mudar de carreira, ela não quer nunca mais trabalhar para ninguém, ela vai montar um negócio, ela vai fazer outra coisa, porque ela não consegue se reorganizar. Ela não consegue se frustrar e dizer, ok, faz parte do jogo, passou, bola para frente, né? Não. Ela fica ali, aprisionada na dor. Percebe a diferença entre ser emocionada e ter emoções mais profundas, mais sensíveis, tá? Mandei um assuntinho pra gente assuntar o Superdota SP. O que é o Superdota SP? É um instituto? É alguma coisa? Eu tô fazendo especialização em superdotação porque eu percebi que eu tenho um público enorme de mulheres que estão em angústia, que estão com crise de ansiedade, que estão com obesidade, que estão com um monte de problemas e que têm diagnóstico de TDAH, de ansiedade, de bipolaridade, de não sei o quê. E quando eu olho, eu falo, cara, tu já fez teste para saber se tu tem superdotação? Tu já fez avaliação? Porque me parece muito um mecanismo de superdotação que não foi cuidado, e aí quando estoura, já estoura num burnout, já estoura numa depressão, porque lembra que eu vou vivendo frustrações e inadequações, chega uma hora que eu deprimo. Chega uma hora que eu vou deprimir. Só que o medicamento que vai me ajudar com a depressão não é o medicamento que vai resolver o meu BO com a superdotação, tá certo? Para a superdotação eu vou precisar de um outro acompanhamento que não é o mesmo da depressão. A depressão é a febre e a superdotação é a pneumonia. Ou seja, eu não cuido da pneumonia com dipirona, tá certo? Eu vou melhorar se eu tomar uma dipirona, porque vai baixar a minha febre, mas não vai resolver a minha pneumonia. Então é mais ou menos por aí. Principalmente no meu público de mulheres. Leiliane, vou fazer o discurso da mulher que tem super... Neuropsicólogo que faz a avaliação. Neuropsicólogo que faz. Não tenho paciência, não tenho especialização, não tô para isso. O discurso da pessoa que tem superdotação. Eu não aguento. Eu não tenho paciência. Eu fico irritada. Eu não suporto. Por quê? Porque tudo isso está falando de frustração. E lembra que eu falei que a maior dificuldade é se frustrar? Então, o suportar, o esperar, o aguentar, o se adaptar, fala das minhas estratégias de frustração. Não desenvolvi a frustração. Não tem adaptação em nenhum ambiente. E se eu sou muito rápido, o resto do mundo é lento. Então, eu não tenho paciência com as pessoas. Eu não tenho paciência com o ambiente de trabalho. Eu não suporto ver as coisas acontecendo do jeito que elas acontecem, porque na minha cabeça era muito mais fácil de outro jeito.
E aí eu vou viver na minha angústia sozinho, de por que que o meu mundo é mais rápido e mais otimizado e mais eficaz e mesmo assim as pessoas não me acompanham. Não acompanham, neném. Não acompanham, tá certo? Não vai funcionar, não chega lá. Porque o cérebro superdotado, ele anda numa velocidade diferente. E o mundo não vai acompanhar essa velocidade. Porque é uma superdotação, ela não é comum, ela é um extra, né? Tem pensamento arborizado, tem muita gente que tem pensamento linear. Hoje eu entendo, por exemplo, a escola para mim era insuportável, porque eu estava na escola praticamente militarizada, né? Eu estudava na melhor escola do estado, enfim. Mas os níveis de exigência lá em cima, né? Então, por exemplo, eu tinha muita inquietude na sala de aula, de ficar 4 horas sentada, parada, ouvindo a mesma coisa que para mim eu tinha aprendido em 10 minutos. Eu tinha que esperar mais 40, porque a aula era de 50 minutos. E nesses 40 minutos eu não podia falar, eu não podia fazer nada, né? Então, eu desenho. Nasci com o dom de desenhar. E aí eu lembro que meus cadernos eram todos desenhados. Todos. E até hoje eu faço isso. Até hoje, para eu assistir uma aula, me custa, eu desenho um caderno inteiro. Porque se eu não estiver fazendo outra coisa, ao mesmo tempo eu não consigo me concentrar naquilo. Eu não consigo ficar aqui, ó, uma coisa por vez. Não chega. Meu cérebro funciona a 1000 por hora. Eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E se eu não fizer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer só uma, né? E aí eu fui desenvolvendo estratégias. Então, desenhar, as coisas manuais vão suprir muito essa necessidade do superdotado, né? Da inquietude do superdotado. Que essa inquietude, se ela não for suprida, ela vira ansiedade. E aí depois ela vira crise de pânico, né? Ela vai elevando o problema. Então, eu fazia tricô, eu fazia crochê, eu pintava, eu fazia vela. Eu era muito artesanato. Muito. Minha mãe odiava que eu destruía a casa, né? Minha mãe ficava louca. Mas era o meu jeito de colocar aquela inquietude para fora. E aí eu lembro que uma época eu disse, eu vou jogar bola para colocar essa energia para fora. Eu virei seleção de basquete, eu virei seleção de vôlei. O que eu entrasse, eu ia até o fim, entendeu? Eu treinava 6 horas por dia, né? Aí fora o treino, eu passava o resto do dia jogando bola com os meninos. Era tudo assim, demais, porque era energia demais, né? O meu mundo é esse, queria acelerar tudo. Chego em qualquer lugar e quero movimento. Tá tomando remedinho, neném, tá? Porque já deve estar na ansiedade, Fernanda. Já deve ter chegado na ansiedade, tá? Cadê Solange uma hora dessa pra lhe tratar? Já deve ter chegado na ansiedade. Por quê? Porque eu vou contar um segredo pra vocês. A superdotação, ela é uma habilidade. Só que, ela é você nasce com isso. Só que, se ela não for cuidada, ela vira uma obsessão. Eu viro obsessor, eu viro opressor, eu viro dominador. Aonde eu chego, eu quero que as pessoas se submetam ao meu jeito de fazer as coisas, à minha velocidade de fazer as coisas. Porque eu não aprendi a me frustrar e a negociar. Então, eu viro uma pessoa extremamente opressora, determinista, linear e insuportável. Tá certo? Ok? Ela é um comportamento que vai virando obsessivo. Por isso que é importante fazer acompanhamento. Se eu não fizer acompanhamento, eu vou virando obsessivo. E aí vai dando bastante problema. Eu não consigo trabalhar sem escutar um podcast ou algo que me informa, que sempre está em algo que eu faço intensamente. Pode ser pensamento acelerado, tá? Pensamento acelerado, multifocado, arborizado. Tem várias coisas, né? Eu, por exemplo, não consigo estudar ouvindo música. Se eu estiver estudando um assunto, aí eu fico ali com ele. Aí eu entro numa bolha, fica eu e ele ali. Quando eu sair dali, eu sou o Einstein daquilo ali. Não consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo. Nem fale comigo. Se falar comigo, eu mato você. Mas coisas assim que não me exigem esse tipo de concentração, que são coisas mais fáceis de aprender, ou quando eu não... Aí eu tenho que estar fazendo 2, 3 ao mesmo tempo. Eu tô cozinhando, eu tô lavando, eu tô colocando a roupa na máquina, eu tô dobrando um lençol. E meu marido fala, senta, que ela começou. Porque eu fico costurando a casa de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Senta que ela começou. Baixou a louca nela. Porque aí eu sou essa pessoa, entendeu? Tipo, eu vou... Ou, por exemplo, agora tem pera no meu quintal, né? Aí eu coloquei, olha, o pé de pera tá cheio de pera. Vou tirar essas peras.
Aí vai amanhecer o dia, eu vou pegar a escada, eu vou derrubar todas as peras do pé de pera, eu vou descascar todas as peras do pé de pera, eu vou fazer 1 milhão de pera em conserva. Não, 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 não. Vira a loucura. Então, a intensidade do pensamento, tudo muito intenso, tudo até o fim, tudo, sabe? Não tem aquela história de, tentei, não, cansei, desisti. Não, isso é do TDAH. TDAH deixa as coisas pela metade. É Michelangelo, né? Michelangelo. O primeiro exemplo é Michelangelo. O superdotado é outra história, tá bom? Vou embora. Ou então, quando ele tem superdotação e TDAH junto, tá bom? Vou embora que eu vou começar o Pandora. Cheiro.